Boa noite você que está aí pelo Facebook, daqui a pouco mais. Existe a nossa página lá no YouTube, NACV Mangaratiba. Dê o seu like, veja nossas mensagens, faça a sua inscrição, nos ajude compartilhando a nossa mensagem, divulgando o nosso canal. E nós temos como... eu sou o pastor Nilton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. E o tema da nossa mensagem nessa noite é fé, confiança e vitória. Fé, confiança e vitória. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O versículo já começa dizendo, ora, e aí você tem uma vida, está te chamando a atenção e já está te avisando. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, tenha certeza do que você quer. Tenha certeza do que você espera. Exerça a sua fé. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa. Obrigado por mais essa palavra que será ministrada e que vem de encontro aos nossos anseios, vem de encontro às nossas necessidades. Obrigado, Pai querido, porque podemos nessa noite aquietar o nosso coração para ouvir o assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não éramos nem formados no ventre da nossa mãe. E o Senhor já tinha escrito o nosso nome no livro da vida. Nós não éramos nem formados no ventre da nossa mãe. E o Senhor já tinha assinado a nossa salvação. Então nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por podermos aquietar o nosso coração. Obrigado, Pai, por poder ouvir a tua voz. Por tudo nós te louvamos. Por tudo nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Obrigado. Muito bem. O Senhor sempre espera que cada um de nós, seus filhos, tenhamos atitude de fé. Ele sempre espera isso de cada um de nós. Tanto que Ele nos deu o dom da fé. Está lá em Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Ele já nos deu esse dom e espera que nós sempre tenhamos atitudes de fé. A nossa confiança, a fé, ela gera em nós confiança, e essa nossa confiança é que nos impulsiona à vitória. Você sai para fazer uma entrevista de emprego, e aí você é impulsionado através a vaga é minha. Você exerce já a sua fé. A vaga é minha. Você chega lá, olha aquela fila enorme, você é o último e você diz, eu não vou arredar o pé daqui, porque essa vaga é minha. Então, a sua fé te impulsiona à vitória. Você vai fazer um concurso e quando você chega tem muitas pessoas. E você diz, eu vou ser um dos primeiros colocados. Porque você exerce a fé, esse dom que Deus te deu. Mas existe algo que não agrada a Deus, que é você não exercer a sua fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, de fato, então o versículo já começa também já te dando uma afirmativa. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, você não exercer a sua fé, você não ter uma atitude de fé, você ter dúvida, você não está agradando a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível? Pensa comigo. Ele te deu o dom da fé. E você não a usa.
Você imagina, você ganhou um carro, 0 quilômetro, de presente, mas você não usa. Quem te deu vai ficar chateado. Veio o carro, ele não usa. Deus te deu o dom da fé, que vai te levar à vitória, que vai te impulsionar à vitória. E você não vai usar? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como vem a fé? Como essa fé vai ser ativada em cada um de nós, na nossa vida? Esse dom que Deus te deu, como ele vai ser ativado? Através de quê? Através da pregação da palavra de Deus. Através de ouvir a palavra de Deus, você vai ter o seu dom ativado. O Espírito Santo vai falar ao seu coração, você vai entender e você vai exercer. Por quê? Porque você vai receber de Deus esse dom, você vai usar, você vai ter confiança e você vai rumo à vitória. Eu nunca vi uma pessoa que tenha fé, que exerça essa fé, dizer assim, não, eu sou um derrotado. Não! A palavra de Deus diz que você é o quê? Que você é mais que vencedor. E aí você, exercendo esse dom, não. Eu vou vencer, porque o Senhor diz que eu sou mais que vencedor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos aí um pouquinho para trás. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim, sabe, a fé é você profetizar todo dia. Ainda não aconteceu, mas você profetiza. Eu sempre uso como exemplo, agora nós estamos aí para fazer a modificação da porta de vidro. Não vamos querer ela mais abrindo pivotante, vamos querer ela correndo, então já estamos vendo material. Mas até nós chegarmos aqui, quantas vezes nós olhamos para o local que está essa porta e era uma janela? E nós dizíamos, não, mas é uma porta de vidro, e somos aqui 5 pessoas, e aí eu ia na vidraçaria, eu ia na outra vidraçaria, e eu fazia orçamento, e nós vamos botar uma porta de vidro. Até que chegou um dia, e veio lá o irmão lá do Rio, encostou aqui e falou, está aqui 2 portas de vidro, e trouxe outras coisas para a gente. Lata de massa e um bocado de coisa. Como Deus vai fazer, nós não sabemos. Mas Ele faz. Porque você exerce a sua fé. Se Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e você exercendo a sua fé, automaticamente você está fazendo o quê? Agradando a Deus. Aí se você está agradando a Deus, Ele está feliz, Ele tem um compromisso contigo de fazer o quê? De atender ao que você está falando. Outro dia eu estava comentando aqui, precisamos de uma impressora. Quando foi anteontem, uma irmã ligou e falou, pastor, eu tenho uma impressora aqui em casa, não estou usando, tinha até emprestado, ela voltou, eu não estou usando, o senhor passa aqui, pega, é sua. Então agora nós vamos fazer o quê? Vou limpar a impressora, vou testar a impressora, para que nós possamos estar preparando as nossas apostilas. Automaticamente, se nós vamos fazer a apostila, vamos ter também material para estarmos evangelizando na porta com as mensagens que são pregadas aqui no núcleo. Então, amados, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não existe outro tipo de pregação, não existe outra palavra para que venha a ser o gatilho daquele dom que Deus te deu. Eu estou usando esse termo gatilho porque hoje em dia se fala muito isso. Ah, fulano está passando por depressão. Aí, qual foi o gatilho? Então, para que você possa entender, o gatilho que vai
ativar em você o dom da fé, que é esse dom que Deus já te deu, é o quê? É a pregação da palavra de Deus. Então, quando você vê no versículo 17 dizer, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não existe outro método. Não existe a rosa, não existe o copo d'água, não existe a fita, não existe o garoto, não. É a pregação. Né? A palavra de Deus fala o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o profeta Oséias já tinha dito o quê? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Né? Por quê? Eu prefiro dizer que uma caneta, eu prefiro dizer que a fita, eu prefiro dizer que o caroço de feijão, eu prefiro dizer que a pedra que veio, né, lá do rio, não sei da onde, do que dizer para ele, tem um dom. Na Bíblia, lá em Efésios 2,8, diz que tem um dom que Deus te deu, e se você souber exercer, você está agradando a Deus. Então, amados, toda vez que o Senhor Jesus curou, Ele sempre disse o quê? Seja curado conforme a sua fé. Ele sempre falou isso. Mateus capítulo 9, versículo 29. Quando nós olhamos aqui, aí, pastor, mas vocês estão aqui toda terça, oração, toda quinta, oração, palavra, todo domingo pela manhã vocês estão aqui ministrando a palavra. Sim, mas pastor, eu passo aqui na porta e só vejo vocês. Não, você não está olhando direito. É porque a parte da frente já está lotada. Mas vocês não derrubaram a parede. Porque não derrubaram, a parede já está derrubada. Isso é fé. Eu quando olho para aqui, eu já olho assim, não tem mais espaço. Precisamos alongar, precisamos crescer, precisamos comprar o nosso local próprio. Porque a hora que você disser, eu desisto, você paralisa tudo. É como se você desligasse o dom que Deus te deu. E aí, você não avança. Porque enquanto você está exercendo o dom da fé, você está tendo gás e olha, eu vou mais um pouco, eu vou vencer, eu vou avançar. É Deus que nos chama a fazer a obra dele. Então é Ele que vai dar recursos, é Ele que vai dar subsídio, é Ele que vai fazer as coisas acontecer. Mateus capítulo 9, versículo 29, diz assim: então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-vos conforme a vossa fé. Jesus vem, tem lá 2 cegos, e ele agora cura, mas ele diz, faça-se-vos conforme a vossa fé. Então, a fé é um dom de Deus que você exerce. Se você recebe uma notícia e você se entrega, o médico disse e agora que não tem jeito, e você se entrega. Aí a medicina vem e diz assim, olha, está comprovado que a pessoa que tem fé é muito mais fácil de cuidar. Porque com a sua fé, ela potencializa o efeito do medicamento. Automaticamente, você está curado. A sua fé, quando o médico vem e diz, olha, a doença é uma diabetes. Aí tem gente que fala, a minha diabetes. Que minha nada, gente. Não é sua, não. É uma mentira que está na sua vida.
Fazer o tratamento? Sim, não estou falando para você não fazer. Mas já comece declarando: não recebo para minha vida essa enfermidade. Não recebo esse diabetes. Não recebo essa cardiopatia. Não recebo essa notícia de câncer. Não recebo. Por que? Mas com que autoridade o senhor fala isso, pastor? Com a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que pelas suas pisaduras, Cristo, nós fomos sarados. Então agora eu vou me conformar? Não. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Pastor, doença não foi feita para dar em árvore. Isso aí mais a gente ouve. Mas também não foi feita para você ficar no seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, amados, devemos nos examinar para ver se verdadeiramente estamos exercendo a nossa fé. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Quando a palavra do Senhor fala: não vos conformeis com este século, e aí nós falamos: tá vendo? São todas as atitudes do mundo. Tudo. Porque o mundo diz para você exatamente isso. Olha, se conforma. Se conforma. Você está doente mesmo, você vai morrer. É isso que o mundo fala. Mas o Senhor diz assim: olha, exerça a sua fé. 2 Coríntios 13, versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estás reprovado. Então, a palavra não está dizendo: olha, deixa que eu vou te examinar. Ela está dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estás na fé. Olha para você e vê: eu estou exercendo essa fé que Deus me deu. E aí ele continua dizendo: provai-vos a vós mesmos. Então, somos nós mesmos. Nós exercemos a fé. O dom já foi dado, agora nós vamos utilizá-lo, e bem utilizado. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Será que você ainda tem dúvida que você, como filho de Deus, é templo do Espírito Santo? Será que você tem dúvida que Jesus Cristo habita em você através do Espírito Santo? Se não, é que já estás reprovado. Se você tem dúvida, você está indo de encontro a Hebreus capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, e está assinando embaixo de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você automaticamente não está agradando a Deus. Então examine-se. Examine-se. Às vezes, amados, às vezes é só uma questão de, sabe, dar um up, levantar a cabeça, dar a volta por cima, esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o alvo. Olha, eu vou recomeçar, eu vou fazer. Olha, levanta agora, vai lá no banheiro, dá uma ajeitada no teu cabelo, passa uma maquiagem, melhora a sua aparência. Avança. Deus tem coisas grandes e firmes para você. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então Deus tem pensamentos de paz a teu respeito, para que você tenha um fim proveitoso. O nosso coração tem que estar em plena certeza de fé. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Diz assim:
Lá no Hebreus 11, ó. Aproximemo-nos com sincero coração. Aproxime-se do Senhor com sincero coração. Coração sincero é aquele coração que não tem dúvida. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Não é a água da cidade, é a palavra de Deus. Essa é a água que purifica. Mas tem que ser puro. Cristão é pura, porque tem gente fazendo uma misturada. Tem gente inventando moda. Tem gente deturpando a palavra de Deus. Tem gente dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Na verdade, ela é a palavra de Deus e é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Daqui a 10, 20, 30 anos, você vai pegar a Bíblia e a palavra está ali. A Bíblia, ela é mais atual que o jornal que está saindo nesse exato momento. Então, amados, nós precisamos entender isso. O nosso coração tem que estar na plena certeza de fé. Aproxime-se do Senhor com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração limpo de má consciência, lavado o corpo com água pura, sem essas misturas que andam acontecendo, sem esses famosos jeitinhos brasileiros. A fé, ela nos leva a crer que Deus sempre nos conduz por caminhos perfeitos. Porque você conhece a palavra. Então, a fé, ela te leva a viver tranquilo. A fé é aquela criancinha pequenininha que o pai coloca em cima do muro, estica o braço e diz, pula. E a criança pula. Ela não quer saber o que vai acontecer. Ela está olhando e fala, é meu pai, ele vai me segurar. Ele não vai deixar acontecer nada comigo. Então, você diz, pula. E ela não quer saber a altura. Ela se joga. A fé é você se jogar nos braços do Senhor. Porque Ele te deu o dom, Ele cuida de você, Ele te diz todos os dias, olha, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É você crer nessa palavra. É você saber que a fé, ela te leva a crer que Deus te conduz por caminhos perfeitos, que nada vai dar errado. Se você estiver caminhando nos caminhos do Senhor, nada vai dar errado. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Diz assim, e as pessoas ficam procurando, não, mas eu preciso incentivar a minha fé. Pai, o Senhor já me deu o dom, agora me ajude a exercer. Eu não preciso dizer para você, olha, leva uma folha do meu caderno aqui que eu gravei a mensagem. Não. Exerça a fé que o Senhor te deu. Então, 32, versículo 8, diz assim, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Então, a palavra do Senhor é clara. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Aí ele diz assim, e sob as minhas vistas te darei conselho. O Senhor está dizendo, olha, eu vou estar aqui pertinho de você, te aconselhando.
te orientando para que tudo dê certo. E tudo vai dar certo. Aí passa e você vê, e tudo já deu certo. Então, amados, nós precisamos entender isso. A fé, ela nos prepara para lutarmos contra os desafios do dia a dia. E olha que não são poucos, hein? Olha que não são poucos. Vamos até 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11. A fé, sabe o que é? É nós olharmos e dizer assim, breve, nós vamos estar com a nossa porta fechando. Breve, nós vamos alongar o nosso tempo para a direita, na minha posição que estou, e aí nós não vamos sofrer essas situações que já ainda há pouco, né? Que às vezes passa alguém ali fora, tá colorado, bate-papo, e uns ainda param de falar, outros não. Mas nós continuamos crendo que Deus tem coisas grandes e firmes. Eu ainda creio que esses que passam falando alto são os futuros pregadores. São os futuros membros da nossa igreja. Isso chama-se fé. Eu me lembro que alguns anos atrás, ainda morava em Anchieta, no Rio de Janeiro, e um casal estava mudando para frente da casa que nós morávamos, e em cima da nossa casa era um terraço, e lá era a igreja. E esse casal, quando chegou, eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, nossas futuras ovelhas. E em menos de um ano, estavam todos eles lá, eles não eram evangélicos. Se converteram e vieram congregar conosco. Então, amados, exerça a sua fé. Não tenha medo de exercer a sua fé. Exerça a sua fé. Dentro da vontade de Deus, exerça a sua fé. Crendo sempre que Deus tem coisas grandes e firmes para você. Né? Então, ela nos prepara para quê? Para que nós venhamos a lutar contra os desafios do dia a dia. Como já disse, não são poucos. Lá para as tantas você olha e agora os impostos, agora a mudança na política, agora aí o patrão já diz, olha, eu vou ter que fazer uma limpeza, e aí você exerce a sua fé. Porque eu vou te dizer uma coisa. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora, porta que Deus abre, ninguém fecha. E se fechar uma porta para você, Deus vai te abrir uma muito melhor. Não desanime, não se abata. Levanta a tua cabeça, porque o Senhor vai abrir uma porta muito melhor para você. 1 Samuel capítulo 17, versículo 11. Diz assim, está coladinho ainda aqui, algumas ainda estão coladinhas. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, nós sabemos a história. Eu vou acabar com Israel. Né? Aquele filisteu chegou lá, Golias. Me arranja aí um homem aí para vir brigar. E quantas vezes vem uma palavra para você que, caramba, parece um gigante diante de você. E se você se deixar bater, você se vê pequenininho. É só você lembrar dos espias. Ih, olha, não. Lá, o local é muito bom. Olha, tem fruta. Um cacho de uva são 2 homens carregando. Olha, a terra é maravilhosa, mana, leite e mel. Olha, mas tem lá uns gigantes e nós somos como gafanhoto. Não! Você não é um gafanhoto. Você é uma pedra preciosa do Senhor. Você não é um gafanhoto. Você é mais que vencedor. Você é uma águia. Você é uma águia vencedora. Então, amados, a palavra muitas das vezes vem para se derrubar. A voz de Golias é comparada a uma voz de intimidador. Vem aqui. Eu vou acabar com vocês. Eu vou destruir vocês.
Aí no versículo 24, daí de 1 Samuel 17, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha, ele é muito grande, ele vai acabar. Olha o pé dele. Só o pé dele já acaba uns 30 nossos. Mas aí vem Davi e nos dá um exemplo de fé. No versículo 45, 1 Samuel 17, versículo 45, nós vemos aí Davi, porém, disse ao filisteu, pequenininho, franzinho, e aquele gigantão. Aí Davi vai e diz para ele: olha, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então ele não falou, o negócio agora é comigo, meu camarada. Ó, sou eu, hein? Eu é que vou resolver contigo. Não, não. Ele falou, olha, você está vindo contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu sou pequenininho, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Esse Deus de Israel a quem você tem afrontado, é com ele que eu vou contra ti. Existem algumas atitudes que nós devemos ter para enfrentar as adversidades desse mundo. E essas atitudes são importantes, porque são elas que vão nos colocar de pé. Porque todo dia, quando você levanta, você vai enfrentar o dia a dia. Você não sabe o que vai acontecer. Você pode ter um dia maravilhoso, mas você pode, no meio do caminho, ter alguns problemas. Você pode ter, no meio do caminho, alguns Golias. E se você se deixar abater, quando chegar no fim do dia, você está completamente arrasado. Então, existem algumas atitudes que nós devemos ter para enfrentar essas adversidades. Primeira, começar o dia falando com Deus. Salmo 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3. Diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso é uma primeira atitude. Levantou de manhã, está aí, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Então, a primeira pessoa que você fala de manhã é com Deus. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Não é ficar sentado no sofá, né, vendo os jornais da manhã, que você só vai trazer notícia ruim para sua cabeça. Vai tomar seu café, vai lavar seu rosto, vai pentear seu cabelo, vai botar sua roupa, vai para o seu trabalho, porque o Senhor já ouviu a tua voz. Lá no Salmo 118, versículo 24, Salmo 118, versículo 24, diz assim: Estava ontem ouvindo a nossa mensagem lá da sede, e o apóstolo Miguel estava falando. Quando ainda no cinema,
eu sou oriundo de lá, muitas pessoas disseram para ele, para que comprar terreno? Para que fazer uma catedral desse tamanho, fazer uma cidade refúgio, como é o nosso templo lá em Campinas? Para que isso? Vamos continuar no cinema. Ele falou, não. Ele até brincou, de vez em quando ele estava lá, o morcego passava para um lado, o morcego passava para o outro, perdia 1 quilo em cada culto. Aí ele falou, não, nós vamos avançar. Está lá. Está lá. Hoje, a Igreja Cristo Vive está ao redor do mundo. E quando não é com igrejas, é através das redes. Então você não pode desistir. Você não pode fraquejar. Você não pode se sentir um gafanhoto. Você não é um gafanhoto. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Salmo 118, versículo 24 diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, você já apresentou ao Senhor a sua oração, você já está pronto, e agora você também, esse é o dia que o Senhor fez. Vou me regozijar e vou me alegrar nele. Eu costumo dizer que isso é um antídoto. São esses antídotos contra todas as intempéries que o mundo pode te apresentar. Segundo, devemos confiar, ter fé nas promessas de Deus. Nós devemos confiar e ter fé nas promessas de Deus. Salmo 18, versículo 30. Aquele que fez a promessa é fiel. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Ele não vai te abandonar. Se ele disse para você que vai fazer, ele vai fazer. Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. Não tem desvio, não tem buraco, não tem nada disso. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, não vá se refugiar em outra pessoa, não vá se refugiar em outras coisas. Não vá se refugiar com essas vozes que tem por aí hoje no mundo, que só vão te levar a cada dia a piorar mais. Se refugie no Senhor. Se refugie no Senhor. Salmo 119, versículo 95. Salmo 119, versículo 95. Diz assim a palavra do Senhor: os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Então, fique atento. O Senhor fez muitos milagres. E Ele disse o quê? Coisas maiores farão. Aí chega uma pessoa que você tem que orar e profetizar a cura e você fica, será que vai acontecer? A palavra de Deus diz que você vai fazer coisa muito maior. A palavra de Deus diz que aonde você tocar é abençoado. A terra que você pisar é terra abençoada. Então, terceiro, devemos confiar no amor de Deus. E para concluirmos a nossa mensagem, Salmo 43, versículo 5. Salmo 43, versículo 5. Eu sempre me lembro de um testemunho que eu ouvi, uma igreja em obra, o
precisando de fazer obra, precisando de fazer investimentos, e o pastor lá pregando, e lá para as tantas parou um carro na porta, soltaram 2 senhores de terno, eram 2 advogados, pediram para falar com ele quando acabasse o culto, e foram lá e levaram um amado e falaram: pastor, todo ano nós juntamos o nosso dízimo e no fim do ano nós oramos e Deus nos direciona a uma igreja para nós darmos o nosso dízimo, estarmos abençoando a obra. E esse ano Deus nos direcionou a estarmos aqui. E aí foi exatamente o que ele precisava para concluir a obra dele. Deus faz tudo certo e na hora certa. Então, confie no amor de Deus para contigo. Confie. Salmo 43, versículo 5 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele deu auxílio e Deus deu. Então eu quero dizer uma coisa para você. De repente, tudo que está acontecendo na tua vida, você pode estar desistindo. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: não desista. Não desista. Levanta a tua cabeça, segue em frente, porque o Senhor tem coisas grandes e firmes para você. Não desista. Não se abata. Não fique preocupado com os problemas que a vida muitas vezes te apresenta. Deus é fiel. E Ele quer levantar você para você fazer coisas maiores. Essa situação que você está passando não vai te derrubar. Ela vai fazer com que você fique de pé para testemunhar o nome do Senhor. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa noite. Porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos guarda. Obrigado porque o Senhor nos fortalece. E muitas das vezes estamos abatidos, mas o Senhor nos coloca de pé. Já declaramos uma semana vitoriosa. Declaramos esse restante de semana de grandes realizações. Uma sexta-feira de bênçãos e um final de semana repleto das tuas bênçãos e prosperidade. Te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz. Amém.